Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Estamos estudando um dos temas mais fascinantes para os que creem em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, uma das profecias mais aterrorizantes para aqueles que não creem. Hoje continuaremos o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, iniciado no último programa. A segunda vinda de Cristo é o tema principal das duas cartas de Tessalonicenses. O capítulo 1 da primeira carta começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi com esta saudação que Paulo iniciou a carta. Quando ele escreveu o capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do amor, Paulo disse que há 3 qualidades nesta vida muito importantes: a esperança, a fé e o amor. A esperança é importante porque é a convicção que existe em todos os corações de que coisas boas podem acontecer na nossa vida. Existem coisas boas nesta vida e elas vão acontecer na minha vida. Esta convicção chama-se esperança. A esperança é vital porque nos mantém caminhando. Ouvimos falar de milhares de suicídios todos os anos. Uma vez a revista Newsweek fez um estudo sobre o assunto e chegou à seguinte conclusão: as pessoas se matam porque se convencem de que nada de bom pode acontecer em suas vidas. Em outras palavras, elas perdem a esperança. Isso acontece com milhares de pessoas todos os anos e é muito triste. Ao mesmo tempo, não é impressionante que milhões de pessoas ainda tenham esperança? Esta grande maioria não é crente. Se soubéssemos de todos os tipos de problemas que enfrentam, ficaríamos questionando como elas ainda têm alguma esperança. A verdadeira esperança é um milagre. Deus coloca esperança no coração de todos os seres humanos. Não é normal que as pessoas percam a esperança. De acordo com Paulo e com o capítulo da fé, o capítulo 11 de Hebreus, outra qualidade vital da vida é a fé. Ouça a descrição de fé que o autor nos deu. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Se temos esperança, temos a convicção de que há algo de bom. Mas esta convicção não passa de esperança até que tenhamos um fundamento para ela, uma razão para crer que algo de bom vai nos acontecer. De acordo com a teologia de Paulo, sem este fundamento ou alguma evidência que sugira que algo de bom vai acontecer, a esperança não passa de um desejo. Com Jesus você tem um fundamento para a sua esperança e a fé dá sustentação para a sua esperança. Esta é a diferença entre esperança e fé. A fé precisa de razões para crer que o seu objeto está lá. A esperança e a fé são qualidades vitais. Mas Paulo diz que a maior de todas as qualidades é o amor. Ele chegou a esta conclusão porque o amor ágape, é o próprio Deus. Observe como Paulo cita estas 3 qualidades na sua saudação aos Tessalonicenses. Ele escreveu assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando que estas 3 qualidades são evidência de algo. O seu trabalho mostra que você tem fé, portanto, este trabalho é produzido pela fé. Existe um tipo de trabalho que é impelido pelo amor, são as pequenas atitudes que as pessoas têm umas com as outras. E depois temos a esperança que dá perseverança. Portanto, uma força vital leva a outra força vital. Paulo tinha uma razão para iniciar a carta desta maneira. Entre outras coisas, Timóteo também deve ter falado que os Tessalonicenses entenderam mal o que ele tinha ensinado sobre a segunda vinda de Cristo. Na verdade, eles pensaram que a segunda vinda de Cristo estava tão iminente que alguns tinham até largado seus empregos. Ficavam parados o dia inteiro esperando Jesus voltar. Lemos em Atos capítulo 1 que quando Jesus estava ascendendo ao céu, apareceram 3 homens e anunciaram aos discípulos a quem Jesus tinha dado a grande comissão: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu voltará da mesma forma que o viram subir.
Afinal, o que eles estavam fazendo ali? Parados? Eles tinham muito o que fazer ao invés de ficar olhando para o céu. Em relação à segunda vinda de Cristo, existem dois extremos. Se o diabo não consegue nos levar para um, ele empurra para o outro. Um extremo é não ter conhecimento algum sobre a segunda vinda e nem mesmo pensar nisso. O outro extremo é acabar ficando parado, olhando para o céu, sem fazer nada referente à grande comissão. Este era o problema dos Tessalonicenses, e Paulo começa a abordar o assunto dizendo: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Vocês perceberam? Paulo falou que, se eles tinham fé, deveriam estar trabalhando. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da perseverança porque eles estavam sendo perseguidos e precisavam mesmo de muita perseverança. Lendo esta carta, percebemos que Paulo, em menos de um mês, plantou uma igreja muito ativa. Paulo afirmou, inclusive, que eles tinham se tornado exemplo para outros cristãos na Grécia. Tinham espalhado a pregação da fé em Deus por todo lugar, para muito além das suas fronteiras, e por isso em todo lugar ouviam-se pessoas falando sobre a fé deles em Deus. Paulo diz que não precisava anunciar porque as pessoas davam testemunho de como os tessalonicenses estavam firmes e tinham largado a idolatria para seguir o único Deus vivo e verdadeiro. É impressionante pensar que uma igreja tão frutífera foi resultado do trabalho de apenas 3 semanas. Isto nos mostra a unção e o poder do Espírito Santo que o apóstolo Paulo tinha no seu ministério. Observe que todos os capítulos desta carta terminam com a referência à segunda vinda de Cristo. No final do capítulo 1, lemos o seguinte: esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Existe uma diferença entre vigiar e esperar. No Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus disse: vigiem porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Paulo gostava de usar a palavra esperar quando se referia à segunda vinda de Cristo. Uma vez eu estava numa estação de trem e observei um policial algemado a um prisioneiro esperando o trem. Do outro lado, uma moça esperava o seu noivo. O policial estava vigiando para ver quando o trem chegava e a moça estava esperando pelo trem, uma espera muito ansiosa, inclusive. É nesse sentido que Paulo fala no final do capítulo 1 sobre esperar pela segunda vinda do Senhor. Infelizmente eu não tenho tempo de ler agora, mas gostaria que você lesse os primeiros 20 versículos do capítulo 2, nos quais podemos observar o perfil de Paulo, um modelo de missionário, sua coragem, ousadia, sinceridade, objetividade e sua fidelidade a Deus e à palavra dele. Observe também nesta passagem que Paulo não tentava agradar a homens, mas a Deus. Ele podia ser amoroso e autoritário e estava acima de qualquer crítica nas questões financeiras. Ele amava os Tessalonicenses e declarou que o propósito da sua vida era a prosperidade espiritual daqueles irmãos. No capítulo 3, encontramos um relato de como esta carta acabou sendo escrita. Quando lemos as cartas de Paulo, nos perguntamos em que circunstâncias ele escreveu cada uma, como e por quê. Às vezes esta resposta encontra-se no contexto bíblico. É o que acontece no capítulo 3. Por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo pensou nisso por causa da perseguição que os novos crentes de Tessalônica estavam enfrentando. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Sabe, eu acho esse texto muito bonito, porque nos mostra o que se passava dentro do coração deste grande missionário chamado Paulo. O capítulo 4 é muito prático. Paulo aconselha os crentes de Tessalônica a ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém.
Esta era a filosofia de Paulo. Os crentes não deveriam ficar olhando para o alto esperando a volta de Jesus, mas deviam trabalhar. Ele mesmo deu o exemplo, trabalhando e se sustentando com a confecção de tendas, você se lembra? Ele escreveu algo parecido no 3º capítulo de 2 Coríntios. No capítulo 4, Paulo escreve uma passagem muito bonita sobre o arrebatamento. Como já dissemos, a segunda vinda não será um evento isolado, mas uma série deles. Entretanto, não existe na Bíblia a definição da ordem cronológica de todos esses eventos. Jesus não deu uma data precisa, nem falou em que ordem todos esses eventos vão ocorrer. Ele foi bem categórico, inclusive. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus nos ensinou que não devemos estar presos a datas. Se o próprio Jesus não sabe a data certa nem a cronologia de todos esses eventos, por que nós achamos que podemos questionar as questões de datas e às vezes até causar divisão de opinião e de irmãos por causa de um assunto que nem mesmo Jesus foi informado? Mas não se engane, cada um desses eventos vai ocorrer. Não importa se você acha que o arrebatamento vai acontecer agora ou daqui a um século. Meu desejo é que você seja arrebatado com a igreja. Meu desejo é que você esteja preparado. Alguns acham que o arrebatamento será um dos primeiros eventos da segunda vinda de Cristo. Não importa qual seja a sua opinião sobre a ordem cronológica dos eventos da segunda vinda. O importante é saber se você crê no arrebatamento da igreja e se você está preparado. Lembre-se que o apóstolo Paulo compartilhou estas verdades porque queria levar conforto para os irmãos de Tessalônica. Não deixe de buscar conforto nos ensinamentos do arrebatamento da igreja. Esta é a esperança de todo aquele que crê, mas aqueles que não acreditam serão deixados para trás e sofrerão as consequências. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra, onde vamos continuar o estudo da Bíblia Sagrada. Até lá, Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.